Tudo bem com vocês? Nós estamos aqui hoje na nossa roda de saberes, que nós pensamos e planejamos juntos já um semestre, um ano inteiro praticamente, né, de 2020. E essa proposta é uma proposta de integração e a gente espera que, assim como ela tem feito bem para nós, professoras, que também seja um espaço bom para vocês de ampliação de conhecimento, de integração de conhecimento. Então, eu quero começar esse nosso encontro hoje cumprimentando as minhas colegas, Suelen, Verônica, Rosália, Augusta. Muito bom fazer parte desse grupo aqui com vocês, viu? E eu acredito que, de fato, essa roda de saberes aqui vai possibilitar tanto para os nossos alunos como para a gente. É muito bom poder aprender com vocês. E nosso tema hoje, né, a gente pensou numa questão norteadora. Como que nós nos situamos no mundo e quais as implicações para a educação? Nosso objetivo aqui, em pouco tempo, refletir um pouco sobre as articulações entre as teorizações das diferentes áreas do conhecimento e a nossa prática docente. É o que a gente se propõe a fazer aqui nessa nossa roda. Sejam todos bem-vindos e fiquem conosco até o final. Vamos lá, Rosário? Que eu estava abrindo o microfone. É interessante ressaltar por que roda de saberes, né? A gente, nessa proposta interdisciplinar, a gente estava resgatando também outras vivências nossas, né, enquanto pessoas, né, que interferem na sociedade. E aí eu trouxe a experiência do Encontro Nacional de Mulheres Negras 30 anos, e que a gente discutiu, né, a importância de você ressignificar essa roda de conversa, sim, de saberes. Por quê? Vocês têm conhecimento, vocês têm ciência, vocês só não só têm um senso comum, mas também formulam teorias, né, formulam compreensões em relação ao mundo, ainda mais nesse desafio, né, que a gente tem vivido. Então, a roda de saberes, na verdade, ela busca integrar olhares, né, das diferentes pessoas, no caso aqui, de nós 4 professoras do Instituto Federal do Rio de Janeiro, do campus Nilópolis, e fazer com que esse conhecimento, esse saber, né, vá navegando, né, vá circulando mesmo numa proposta de roda. Né? Então, seria os saberes das professoras Verônica, Sandra, Suelen, Augusta e Rosália. Um beijo para vocês, espero que gostem. Então, fazendo circular esses saberes, né? Fazendo esse movimento da roda, esse movimento circular, o eterno retorno, né? Que movimenta a vida. Eu acho que hoje nós, professoras e professores, que estamos vivendo esse momento tão difícil para todos, né? Eu me sinto assim, eu, Verônica, né, formada em História, cuja formação original foi em História, me sinto assim, cada vez mais importante a gente chamar atenção para isso que a professora Rosália falou e a professora Sandra, como é importante os saberes de todos, né? Como é importante ouvir e escutar os alunos. Todo aluno é portador de saberes, né? Então, ninguém é uma tábula rasa. E no momento que a gente está vivendo, de tantos fundamentalismos, de tantas negações, de tantas bolhas, né, que as redes sociais provocam, né, o fechamento em bolhas, como furar essas bolhas nesse momento, como trazer essa discussão, né, para a sala de aula e para fora dela, né, expandir essa discussão. Então, esse momento nos obriga a olhar para todas essas direções, né, e pensar também em todos os saberes que foram embudecidos, silenciados, que estão sendo revistos, que estão sendo reivindicados, né, que estão sendo lutando pelos seus direitos e que estão aí e que ainda são silenciados dentro da nossa própria instituição, muitas vezes, né? Então, é o que hoje a gente chama racismo estrutural, e esses saberes que foram silenciados dentro da própria história, né? Então, quando eu falo da história, eu estou falando que história, eu penso a história como a vida, né? O resgate de como a humanidade vem vivendo, essa humanidade que não é uma só,
né? Como é importante trazer essa diversidade, né? Então, isso leva a gente a olhar com mais atenção, né, e escuta de nossos alunos. Então, o olhar para a história da ciência, a história que é a história da humanidade, das humanidades, leva a isso, nesse momento, muito forte. E acho que é isso, é fazer a roda girar. Verônica, fundamentais as suas contribuições, acho fundamental a gente pensar essa dimensão da história, e nesse sentido, considerando a nossa questão norteadora, né, de como nós nos situamos no mundo, eu queria falar um pouquinho, e acho que tem muito a ver com o que Verônica acabou de colocar, sobre essa questão da concepção do humano. E aqui eu queria trazer para vocês um pouquinho das contribuições do psicanalista Luiz Cláudio Figueiredo, no livro que se chama A Invenção do Psicológico, 4 séculos de subjetivação. Esse livro começa com um capítulo que se chama A Desnatureza Humana ou Não no Centro do Mundo. E o Luiz Cláudio Figueiredo vai fazer referência a um pensador renascentista, Giovanni Pico della Mirandola, que nasceu em 1463, e no discurso sobre a dignidade do homem, ele vai se perguntar sobre os motivos pelos quais o ser humano seria digno. Então, o Giovanni Pico della Mirandola vai fazer uma contraposição entre os outros seres e o humano, e ele vai dizer, então, que esses outros seres têm uma natureza bem definida, ao contrário do humano. E ele diz, então, ó Adão, não te demos nenhum lugar determinado, nenhum aspecto que te seja próprio, nem tarefa alguma específica, a fim que obtenhas e possuas aquele lugar, aquele aspecto, aquela tarefa que tu seguramente desejares, segundo o teu parecer e a tua decisão. O Luiz Cláudio Figueiredo vai comentar, então, a partir do Giovanni Pico della Mirandola, para chamar atenção para o fato de que o ser humano seria aquele que desperta admiração, não por uma natureza, ainda que complexa, mas por uma desnatureza. Então, o humano seria aquele marcado pela ausência de uma natureza determinada. E, nesse sentido, então, o não ser é que é colocado em evidência. O Luiz Cláudio Figueiredo vai dizer, então, que o humano seria aquele, nos seus termos, né, que tudo pode, mas nada é. E é fundamental, então, a gente pensar essas possibilidades de maneira que não seja desvinculada desse mundo coletivo, do contexto histórico, como a Verônica diz. E por isso, então, a importância de situar processos histórico-culturais. E daí eu comecei, então, achei interessante trazer essas considerações do Luiz Cláudio Figueiredo para chamar atenção para 2 aspectos no que se refere aos processos de subjetivação. Em primeiro lugar, para chamar atenção para a dimensão da singularidade, justamente porque a gente não tem uma tarefa específica, um lugar determinado, uma natureza determinada, que a gente é marcado pela singularidade. E, além disso, como a gente não tem uma natureza pré-determinada, é pelas relações com os outros que a gente constrói a nossa identidade, por exemplo, como também diz o Luiz Cláudio Figueiredo. Então, quando a gente pensa esse campo da subjetividade, a gente precisa sempre considerar a dimensão da singularidade e também essas relações com os outros. Então, a subjetividade ela não está em contraposição à objetividade. A gente precisa pensar essa história pessoal na articulação com o mundo coletivo, sempre atentos, então, a essa dimensão da historicidade. E por que então, tudo isso é importante para pensar como que nós nos situamos no mundo e, em particular, como nós nos situamos na docência? E eu acredito que é fundamental justamente para chamar a nossa atenção para as relações, daquilo que se passa na relação professor-aluno, nas relações escolares e no contexto mais amplo. Então, essa concepção de subjetivação, ela chama a nossa atenção para considerar essa dimensão das possibilidades, já que não existe uma natureza pré-determinada, para colocar em cena, então, a singularidade e também esse mundo coletivo, compartilhado, as relações com os outros, o que possibilita, então, pensar como que a gente se situa no mundo e na docência a partir desses processos de subjetivação, considerando a subjetividade na sua articulação com a objetividade e sempre dando lugar a essa dimensão da historicidade. A não negação do outro, né? Eu acho que aí me chama atenção isso. Não negar o outro. Existiu um filósofo pré-socrático, que foi considerado pré-socrático,
né, chamado Parmênides, que ele vai dizer: o não ser não pode não ser, né? Então, em cima dessa frase, né, a gente pode pensar, trazer isso para a questão do silenciamento de etnias que foram silenciadas, né, que abrangeu uma questão ontológica, né, que é essa questão do estudo do ser. O que significa não ser? Que essa invisibilidade é tratar o outro como não ser. Então, isso me fez retomar o Parmênides, né, que dizia isso: não ser não pode não ser. Aí o Arnaldo Antunes já até explorou essa frase, né, o que não pode não ser, né? Então, como ser, né? O que é existir, né? Ser, se mostrar, ser ouvido, ser reconhecido, né? O que significa isso, essa subestima? Assim como houve a subestima do homem na Idade Média, segundo a história oficial, que com o Renascimento, como a Augusta trouxe o Mirandola, né, que traz a dignidade humana, então há uma estima do ser humano. E é interessante observar como é que essa discussão surge exatamente quando os europeus chegam na América e dizem que estão descobrindo um novo mundo, né? E que, como é que eles vão se relacionar com o outro, né? E aí eu posso trazer também um pensador dessa época, que é o Michel de Montaigne, né, que inaugurou o gênero literário ensaio, e que vai, para a época dele, ele critica essa visão como o europeu viu o outro, viu esses povos originários da América, né? Mas ele teve uma crítica a partir do mundo que ele vivia, do mundo europeu, do mundo católico, né? Da verdade eterna, absoluta. Então, como ele vai ver também esse outro, né? Mas não deixou de ter uma forma diferenciada. Então, como é que esse mundo que a história que a gente estudou da nossa formação, como é que levou em consideração só esse olhar, né? Só esse mundo a partir do mundo europeu, como se a Europa existisse, fosse o centro do mundo, e independente de todos os outros continentes que ela sofreu influência, né? Então, o que se vem trazendo hoje nessa nova historiografia do grupo da modernidade, colonialidade, que não é uma coisa nova, né? Que é uma coisa que vem desde a década de 50, Paulo Freire já vai falar dessa a relação, né, entre o opressor, o oprimido, o que é silenciado nessa relação, a relação entre metrópole e colônia, como é que isso se reproduz, né, dentro da nossa sociedade, do nosso mundo como um todo, né? Então, essa discussão, ela tem elos, né? Tem muitos elos que tocam em várias questões. Então, essa questão da subjetivação, levantada pela Augusta, é bem interessante. E pensar isso com essa questão da epistemologia mesmo, que foi o chamado epistemicídio, né? Que foi negada, essas epistemologias que são chamadas do Sul, ou epistemologias dessas etnias, né? Africana, indígena e outras, né? Que foram silenciadas e que impõem fronteiras, né? E que vão além das fronteiras nacionais, né? Essas etnias, elas estão espalhadas pelo mundo, não é só uma questão nacional, eu acho. Então, Verônica, eu estava, na verdade, lembrando de um seminário remoto que nós fizemos, não sei, acho que foi debate virtual da Rede de Mulheres Negras, né? E que a gente justamente discutiu essa ausência de existência imposta para nós, mulheres negras, e para o povo negro como um todo, né? O corpo do negro é coisificado, né? E da negra é coisificada. Eu encontro uma professora, a minha primeira experiência no FRJ, lá no campus Nilópolis, em relação a essa não existência, foi em 1997, ou 98. Uhum. Eu entrei em 97, foi no ano seguinte, foi a segunda turma que eu tive. E eu tinha ido almoçar, que a gente almoçava do outro lado de Nilópolis. E aí a aluna estava me procurando, cadê a professora Rosália de Química?
Aí o Batista, né, que era o coordenador de turno, né, ele falou assim, olha minha querida ali, tá chegando, minha querida tá chegando. Eu ouvi ele falar isso, minha querida tá chegando. A aluna era loira, ela me olhou de cima a baixo e fez uma expressão de nojo. Aquilo foi um golpe em mim, né? Eu hoje já nem choro mais por isso, eu fico triste, né? Mas a forma que ela me olhou, como se eu não existisse. Então, quando a Augusta traz essa reflexão, né? O não ser no mundo, no Brasil e no mundo, né? Vamos pegar nos Estados Unidos. Eu até dei uma tarefa para a minha turma, para eles olharem as eleições americanas sob a luz dos direitos humanos, né? E que as eleições americanas foram um exemplo, né, de virada, né, e de busca por direitos do povo negro, né, dos afro-americanos e das afro-americanas, as mulheres e os homens. Então, quem ganhou a eleição nos Estados Unidos foi a população negra, que é minoria, né? Aqui no Brasil nós não somos minoria, mas nos Estados Unidos, negro está em torno de 11%, se não me engano, segundo o último censo. Né? Então, foram essas pessoas que, em busca de direito, ressignificaram o voto, que é um direito, o direito da participação política, é um direito civil, né? E que a gente fica lutando aqui. Então, nós, enquanto mulheres negras, docentes negras, a gente enfrenta uma barra que vai além do gênero, que pega na questão do racismo. Né? E aí tem tudo a ver com essa coisa que Verônica refletiu em relação a esse umbigo do mundo ser a Europa. Tem uma imagem que não era nem a Europa, era a Inglaterra. Né? Tem uma imagem de um globo, né? E o inglês lá poderoso em cima do globo, dizendo que isso aqui tudo é meu. Né? Então, foi assim que se deu, né, a escravização, a escravidão no território africano. Foi assim que deu também as resistências no solo brasileiro, porque você cita 1900, Paulo Freire, né, na década de 50, mas nós, povos negros, estamos lutando por isso lá em 1850, quando Manuel Quirino, né, que era um negro africano, e ele, da Bahia, ele morava na Bahia, né, foi escravizado na Bahia, mas foi liberto. Aliás, ele nasceu liberto. E Manuel Quirino vai falar o quê? Se dessem as condições de educação, de ensino para o africano e para o negro brasileiro, a vida seria muito melhor, não teria tantas dificuldades. Né? Então, é isso, o acesso. Por que a gente luta pela educação? Qual é a bandeira do movimento negro, do movimento de mulheres negras? Educação. É porque a gente parte da perspectiva que a educação é libertadora. Né? Então, a Sandra levantou a mãozinha para rodar, para girar. Porque você falou de educação, né? Eu queria pegar esse gancho aí da educação. Educação é uma prática social humana, né? E que tem por finalidade a humanização dos homens. E esse é um conceito, né? E a gente está falando, né, de como é que nós nos situamos na nossa docência. Esse é um conceito balizar da minha prática, né? Da minha concepção de educação. E a gente está vendo que a gente está, hoje, mais do que nunca, sempre esteve historicamente falando, né? Mas mais do que nunca, o quanto que isso está em disputa. Né, esse conceito de educação. Então, assim, eu defendo, né, assim como tantos outros, né, que vêm ao longo da história defendendo, a educação como uma prática social humana e que tem como finalidade a humanização dos homens. Então,
professorar, ser professor, vai para além de uma atividade burocrática, né? Essa questão das competências, das habilidades técnico-mecânicas, vai para além disso. A gente não está dizendo que na formação de professor a dimensão técnica não seja importante, mas vai para além disso, vai para uma dimensão política, né? Uma dimensão pedagógica, e aí como nós, professores, precisamos desenvolver a nossa sensibilidade de estar sendo professor, sabe? Eu acho que mais do que nunca a gente precisa desenvolver, e eu acho que é isso que é incrível no nosso grupo, né? Da gente estar se permitindo a desenvolver a nossa sensibilidade de estar no mundo como pessoas, como cidadãos e como professores. E aí acho que a Sueli quer contribuir aí com a minha fala. Pois justamente o gancho que eu queria pegar é justamente em relação a essa questão da educação, né? Porque quando a gente está pensando assim, como nós nos situamos no mundo, né? Eu, particularmente, eu sou uma pessoa apaixonada pelo magistério, eu sei que vocês também, né, têm muito amor pelo que fazem, e a gente, estando dentro de um curso de licenciatura, né, é apaixonante, de fato, a gente conseguir formar professores. Então, assim, eu acredito que vocês tenham esse mesmo sentimento que eu, né, e assim, o papel do professor é um papel muito importante, né, é um papel de contribuição para a formação de cidadãos críticos, reflexivos, né, de seres pensantes e ativos dentro da sociedade, né, e assim, puxando um pouco a sardinha para o meu lado, é claro, né, que quando a gente pensa em formação de pensamento, em produção de pensamento, a gente está pensando em texto, né? Então, o texto nada mais é do que um local de interação social, de fato, né? Porque o que é um texto? É toda e qualquer manifestação que estabelece algum tipo de comunicação, né? Então, uma imagem pode ser um texto, né? Uma palavra pode ser um texto, né? E, claro, o papel de professores como eu, de língua portuguesa, é de desenvolver habilidades de leitura e produção de texto, né? Para ajudar nessa formação de seres leitores, pensantes, enfim. Mas isso não se restringe ao professor de língua portuguesa, na verdade, né? Na verdade, todo e qualquer professor, ele, na verdade, ele está contribuindo nesse aspecto, né? Pensando nos nossos alunos, por exemplo, futuros professores de matemática, a gente pode pensar no fato deles terem que desenvolver uma competência crítica do uso da matemática dentro da sociedade, né? Por que não? Né? Quando a gente pensa em uso de texto no sentido de interação, a gente pensa, por exemplo, no ponto da importância quando a gente vê textos dentro de uma rede social, né, que hoje em dia é um ambiente muito, né, muito comum, né, em que a gente tem uma interação muito grande, e o quanto que é, às vezes, complicado, né, como acho que foi a Verônica que citou a questão da rede social, né, é um local, um ambiente muito complicado hoje em dia de disseminação de ódio, de fake news. Então, nós, professores, nós estamos aqui para tentar auxiliar esses alunos a se posicionarem criticamente diante daquilo que estão vendo, diante dos textos que estão diante deles, né? Para que aqui isso não se torne, o aluno não se torne um mero ledor, mas sim um leitor, né? Porque existe uma diferença entre aquilo que é o ledor e o leitor. O ledor é aquele que decodifica as palavras, mas o leitor é aquele que vai além, que infere, que deduz, né, que faz associações. Então, acho que o que a gente precisa na sociedade é isso, é de seres pensantes, ativos, e a partir disso, a partir dessa troca, né, que a gente vai fazer com que o nosso aluno se torne um ser reflexivo e atuante na sociedade.